No episódio de hoje da série Cenário Olímpico, vamos conhecer dois monumentos da cidade maravilhosa que tem tudo a ver com a história dos mega eventos esportivos, o Maracanã e o Engenhão. Um é sessentão, cheio de história. O outro ainda é uma criança, sequer chegou aos 10 anos. Em comum, a capacidade de fazer a alegria ou a tristeza de imensas multidões a cada fim de semana. Tudo começou quando o Brasil foi escolhido sede da Copa de 1950. O país, já apaixonado por futebol, precisava de um estádio à altura da ocasião. Um projeto revolucionário chamado Maracanã, na região da Tijuca, porta de entrada da Zona Norte carioca, em um local com raízes no esporte. Desde 1885 ali se pratica um desporto, né? Ali era um prado de corridas, um prado criado por Paulo de Fronten, era o Derby Club, e era um prado de corridas populares, de cavalos, né? Tanto que quando se fez as reformas do Maracanã, acharam várias ferraduras. Em 16 de junho de 1950, era inaugurado o Maracanã. O estádio honrava mesmo o título de maior do mundo. Um mês depois da estreia, aquela final de Copa que todo brasileiro já ouviu falar foi também, extraoficialmente, o maior público de um jogo de futebol na história. Cerca de 200 mil pessoas. O Maracanã vivia cheio, fosse para ver a seleção ou os clubes do Rio. E era muito comum você, assim, todos os clássicos cariocas, regionais, partidas importantes, você ter público de mais de 120, 130 mil. Para te falar a verdade, eu acho que mais de 120 mil já era um pouco desconfortável, mas era muito comum. Grandes públicos viram artistas da bola como Garrincha, Zico, Dinamite, Rivelino e Pelé. Mas também presenciaram espetáculos de Madonna e Frank Sinatra, para citar só dois. Com os anos, passou por reformas, a última para a Copa do Mundo do ano passado. Elas mudaram um pouco a cara e a dimensão do estádio, mas não o imenso apreço do torcedor brasileiro por ele. O Maracanã ainda tem história, o Maracanã mudou muito, o Maracanã hoje está nos padrões, como chamam, padrões FIFA, ele é muito parecido com os outros estádios do mundo. A diferença é justamente a sua história. E claro, os torcedores mais jovens que não vivenciaram as glórias e as partidas memoráveis, as tragédias no Maracanã antigo, eles vão construir uma história daqui para frente nesse novo Maracanã. Se hoje, no século XXI, o Rio é protagonista na organização de eventos esportivos, muito disso se deve ao PAN de 2007. Pode chamar de João Avelange, Newton Santos ou simplesmente Engenhão. Construído para o PAN, o Estádio Olímpico, localizado no bairro do Engenho de Dentro, zona norte da cidade, é símbolo de um Rio que volta aos holofotes. Lá, diversos atletas brasileiros puderam pela primeira vez exibir com orgulho suas medalhas para um público que, assim como eles, sonhou muito com aquele dia. Após o PAN, o atletismo foi deixado um pouco de lado, e quem tomou conta do Engenhão foi o futebol. Com menos de 8 anos de vida, o estádio acaba de reabrir. Foram 2 anos de reformas por causa do risco de queda da cobertura. Aos poucos, o Engenhão tenta recuperar o brilho de antes. Há quem diga que a mística de um estádio está na festa da torcida. Nos cantos, nos tambores, naquele famoso quando o gol não sai. Maracanã e Engenhão sabem muito bem o que é isso. Afinal, se acostumaram a receber 4 das torcidas mais apaixonadas do país. Mas durante a Olimpíada, elas vão se unir e formar uma só, dando um colorido diferente às arquibancadas. E aqui no Maracanã, nos dias 19 e 20 de agosto do ano que vem, o que todo mundo espera é que esse espaço seja preenchido por gritos, muitos gritos de gol. Esses são os dias das finais feminina e masculina do futebol. O torneio vai passar pelo Engenhão e por outras cidades até ser fechado com chave de ouro no Maraca. O Brasil nunca conquistou uma medalha de ouro olímpica em nenhuma das duas categorias. Mauro Galvão foi prata com a seleção nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984. Para ele, ter a oportunidade de jogar uma partida tão especial deve ser considerado uma honra. Mas seria uma pressão muito grande? Eu acho que o que tu pode sentir é saber que você tem uma responsabilidade muito grande,
mas ao mesmo tempo você entrar num estádio, né, o Brasil chegando à final cheio, né, jogando essa final no Brasil e no Maracanã, eu acho que a motivação ela é muito grande. Todo mundo lembra da final da Copa de 50, mas o Brasil já conquistou títulos no Maracanã. Mauro Galvão fez parte do time campeão da Copa América de 89. Já a seleção feminina foi ouro no PAN de 2007, jogando a decisão lá. Se o ouro não vier, pelo menos tem festa garantida. O Maracanã vai ser palco da abertura e do encerramento da Olimpíada. O complexo do Maracanã também vai receber o polo aquático, no Parque Júlio Delamare, e o vôlei, no ginásio do Maracanãzinho. Lá, aliás, acontece também o primeiro evento teste em instalações olímpicas de 2015, as finais da Liga Mundial de Vôlei Masculino em julho. Um dos motivos da gente trazer a final da Liga, não nós, mas a CBV trazer as finais da Liga Mundial aqui, foi para começar a dar um pouco dessa atmosfera para o torcedor brasileiro, para os atletas também, para eles se familiarizarem um pouco mais com esse palco e a gente ter um desfecho aí de ouro. O ouro, no caso, pode ser histórico. A seleção feminina busca o terceiro título olímpico seguido, algo que só Cuba conseguiu. O Engenhão também vai ser testemunha de feitos históricos. O estádio que recebe o atletismo e o para-atletismo será palco das prováveis despedidas de dois grandes campeões, o jamaicano Usain Bolt e a russa Yelena Zimbaeva. À medida que você tem as Olimpíadas de 2016, você tem atividades no Engenhão, você começa a construir histórias. Aí eu estive lá, eu vi, eu compareci. Memórias que vão ficar para o resto da vida. Ou até a Olimpíada dar o ar da graça novamente, numa cidade já maravilhosa por natureza.